Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do Quivo 11, fundo de papel aí da Clima, um fundo que tem uma estratégia legal, né, interessante, é um fundo de papel bem paradão, mas que, né, tem algumas peculiaridades boas e ruins nesse fundo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, é mais um fundo aí que não tem muita gente que fala sobre, então eu tô meio que trazendo aqui só porque vocês pediram, tá? Então me dá uma moral aí, deixa um like, comenta aí no vídeo. É isso, vamos lá. O fundo aí pagou recentemente 1,25, então foi o último dividendo aí de dezembro e foi pago em janeiro de 2024. Tem uma taxa de administração de 1,15% ao ano e uma taxa de performance de 10% QCD e PCA mais 4,25. Ou seja, taxas caríssimas, caríssimas, tá? 1,15 de taxa fixa por ano já é muita coisa. Ainda temos 10% do QCD e PCA mais 4,25. Ou seja, se o fundo render IPCA mais 5, que é menos do que a NTNB, tu ainda vai pagar a taxa de performance para os caras. Então é um fundo bem caro de se ter, as taxas aqui são bem puxadas, não gostei de jeito nenhum, tá pessoal? O PL do fundo é pequeno ainda, então o patrimônio aí do fundo é de 110 milhões de reais só, então é um fundo pequenininho ainda. E estamos aí com 4.590 cotistas, tá? Então também é um fundo pequeno aí em vários tipos de números. E mesmo assim tem aquela taxa de performance ali absurda, tá? Eles deixaram claro aqui que o fundo se destacou no ano como sendo um dos maiores pagadores de dividendo e um dos maiores dividend yield de todo o mercado de fundos imobiliários, tá? Então eles pagaram aí nesse ano de 2023 17,12%, então pagaram muita coisa, né? Absurdo que esse fundo pagou aí em 2023, R$ 15,55 por cota, tá? No ano todo. Então foi bem legal, bem interessante. Então, mostrando aí, né, que mesmo com a taxa de performance e com a taxa fixa lá, os caras ainda conseguem pagar bastante coisa, tá? Aqui falando da carteira do fundo, é uma carteira bem pequena, tá? É uma carteira que nem fede nem cheira, né, pessoal? A real é essa, tá? Temos aqui saúde, loteamento, logístico e tal. Eu vou mostrar ali pra vocês quais são os setores depois. Estamos com várias concentrações. Isso aqui que tá em vermelho são concentrações do fundo. Então, 9 e pouco do PL em dois itens aqui, tá? Um residencial e outro de saúde. Aí depois temos aqui outros CRIs, algumas concentrações altas também, 7 e pouco, 6 e pouco, 5 e pouco, 4 e pouco. Então aqui no canal, para quem não tá ligado, a gente vê como concentração o ativo que está acima de 4,5% da carteira do fundo. Então é daqui para cima, né? Então temos várias concentrações. Não são empresas muito conhecidas, não, tá pessoal? Esse Wink daí tem vários outros fundos, então não é um que me preocupa, tá? Mas os outros meio que não são muito conhecidos. Temos aqui a famosa Starbucks aí que faliu no Brasil, pediu recuperação judicial e tal. A gente não sabe se é a SoftRock de fato, mas é um CRI que deve dar problema aí no fundo em breve, mas é só 6,13% do patrimônio, tá pessoal? Mas como vocês podem ver aqui, é uma carteira bem pequena, né, de CRIs, não tem muita coisa aqui não. E é isso praticamente, tá? A gente tem aqui dois fundos imobiliários desse Mana 14, que deve ser alguma coisa aí de emissão, algo do tipo. E esse GIV Properties aqui, que é da Porto Seguro e tal, conversa que eu também não conheço, tá pessoal? É um FI de renda fixa, como vocês podem ver aqui, tá? Aí aqui ele mostra a alocação do fundo por classe de ativos, então temos aqui 86% dos ativos investidos em CRIs, tá? É pouca coisa para um fundo de CRI, na minha opinião, tem que ter no mínimo uns 90 a 95% alocado em CRI. Aqui nós temos 86% só, é pouca coisa. Estamos aí com 10% em FIs e temos 4% em caixa, tá? Então é um fundo que, né, bem passivo pra caramba, né? Era pra estar mais coisa aí investido em CRI. Não me agradou muito isso aqui não. Por indexadores aqui, alocação por indexador, 77% desses 86% aqui tá em IPCA, tá? IPCA mais 9 e pouquinho. E o restante aí, 23% tá em CDI mais 4 e pouquinho, tá? São taxas bem puxadas, tá, pessoal? IPCA mais 9 e pouco, CDI mais 4 e pouco, quase 5. São taxas puxadas nos dois lados aqui. Então é um fundo que tem essa pegada aí quase 80% IPCA e 20% ali CDI, tá? Então é um fundo mais puxado para a inflação. Aqui por setor, falando rapidamente por setor, estamos aqui 30% em residencial. Sempre falo para vocês, setor de residencial tem um risco de obra, do prédio dar errado, da obra dar errado, da construtora falir, etc. Então é um setor que tem esse tipo de risco, tá? Mas é um setor que não tem como fugir nos CRIs, porque principalmente as obras precisam de financiamento, tal. Então os fundos imobiliários acabam tendo que investir bastante. Então a gente tem que confiar muito na análise da gestora de que a construtora vai ser enfim, não vai falir no meio da obra, que a obra vai dar tudo certo, etc. Que a obra vai vender bem, né? Então a gente tem que confiar muito na gestora
para analisar esse tipo de crédito. Loteamento também tem um risco aí de obra, né? Mas é uma obra um pouco mais simples. Se já acontecer algum problema, a gestora consegue assumir, enfim, terminar o loteamento sem ter que gastar muita coisa, né? Mas também é uma pegada um pouco mais middle risk para high yield, né? Enfim, são créditos com taxas um pouco mais puxadas, nem sempre vende bem e tal, né? Temos aí logístico, que é um setor legal, e temos aqui multipropriedade, que é um setor complicadíssimo, né? A gente já teve um monte de problema em outros fundos aí da turminha do barulho, etc, né? Enfim, é um setor que sempre precisa estar vendendo imóvel e tal, então é uma parada meio complicada, tá? Então, olhando para essa carteira aqui, a gente consegue ver que é um fundo meio com uma pegada middle risk, né? Não chega a ser um high yield, mas é uma pegada meio middle risk, tá? Então é só para vocês ficarem ligados aí qual que é a estratégia aqui desse fundo. Aqui ele mostra aqui um histórico de distribuição, então ele já chegou a pagar 1,80 em maio de 2023, pagou muito, né? Aí chegou a pagar 1,50, 1,25 um tempão. Aí nesse último mês aí de dezembro e novembro, pagaram aí 1,25 e 1,25 novembro e dezembro. Então, bem legal ver o tanto que esse fundo tá pagando, né? Aqui falando de demonstração de resultado do fundo, tivemos uma receita total aqui de 1 milhão e 300, um pouco menor do que os outros meses, ó. E uma despesa operacional aí de 107 mil reais, um pouco menor dos outros meses também, aqui no caso é uma boa notícia, o que representou 8% da receita do fundo, tá? Então eu sempre falo para vocês, fundo de papel sempre fica com as receitas girando ali em... De receita não, desculpa. A despesa girando entre 10% e 15%. Se acima de 15% já tá caro, abaixo de 10% já tá gastando bem pouco, né? É um bom sinal pra gente. E aqui que a gente vê 8% do fundo sendo gasto em despesa, então bem legal, bem interessante, fundo gastando pouco, apesar das taxas bem altas que a gente viu ali em cima, né? Então aquelas taxas altas, elas meio que vão refletir a longo prazo, tá, pessoal? Olhando assim, mês por mês, você não vai ver ela refletindo muito, mas a longo prazo esse tipo de taxa vai refletir bastante sim, tá? Aqui ele coloca aqui um histórico de composição do resultado, então, como vocês podem ver, nesse laranja, vermelho, seja lá qual for essa cor aqui, são ganhos de capital que eles fazem, né? Então, ou seja, uma receita não recorrente do fundo, uma receita que não dá pra gente esperar que tenha todos os meses. E como vocês podem ver, não é um fundo que depende muito de não recorrente, não. Ó. É um fundo que essa parte azul aqui mais escura, quase um preto, né? É o que ele gera de juros aí dos CRIs. Então, ele quase sempre gera bem perto do que ele distribui, tá vendo? Então, esse mês aqui ele distribuiu 1,25, mas ele gerou aí quase R$1 só de juros, né? Aí ele teve um pouquinho aqui de... Ele usou um pouquinho de caixa, que deve ter sido do resultado acumulado, né? Aí ele coloca aqui resultado de FIs, então eles venderam algum FI aí, e reserva também, que foi esses 24 centavos aqui nesse mês, no caso, né? Então é bem legal de ver aqui como esse fundo não depende tanto assim de não recorrente, mas que ele costuma usar reserva em alguns meses sim, tá? Como você consegue ver aqui, ó, 10 centavinhos e tal, pelo menos ele usa uns 10 centavinhos aí por mês de reserva para entregar o resultado, o rendimento pra gente, tá? Não achei aqui quanto que ele tem de reserva acumulada, tá? Então, imagino que seja esse lucro líquido caixa, algo do tipo, né? Então, faltou... Não, lucro líquido é de fato a receita mesmo da despesa. Então, faltou o fundo deixar aqui pra gente quanto que tem de reserva. Eu confesso que eu não achei aqui. Se alguém tiver visto aí, por favor, me fala aqui no vídeo, tá, pessoal? Aí aqui algumas alocações que o fundo tem, né? Alguns dos devedores, então... Residencial, isso aqui é multipropriedade, lá em Gramado também, né? Aqui resort, né? Starbucks, como eu disse para vocês aí, Soft Rock, meio que pediu recuperação judicial já. O fundo não colocou nenhum detalhe aqui, se tá recebendo, se tá inadimplente, se eles acham que vai dar problema no futuro. Eles simplesmente não colocaram nada aqui pra gente, pelo menos não nesse relatório, né? E como vocês podem ver, é uma taxa bem puxada, seria mais 5,5, né? Então... Vamos acompanhar aí, né? É um possível problema pro fundo, mas é bem pequeno PL, 0, alguma coisa lá. Então, mesmo se isso aqui dá um calote, não vai afetar tanto o fundo, né? É só um comentário que eu tô fazendo aí. Aí temos aqui Beach Park, Olimpo, lote 5, né? Mais um loteamento, aí, enfim. Temos alguns prédios aqui, né? E é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não é um fundo que tem muita coisa pra falar, não. É uma carteira, como vocês viram ali, bem pequena. E é um fundo bem passivão, né? Não é o tipo de estratégia de fundo de papel que eu gosto muito, não. Porque como a gente tá vendo ali, o fundo é muito passivo agora. Se acontecer algum problema, será que a gestora vai pra cima do devedor? Será que eles vão conseguir resolver o problema? Porque a gente tá vendo que agora eles não conseguem alocar direito, tá muito concentrado, etc, tá? Então, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa um like, se inscreve no canal e vire membro para ter acesso a vídeos exclusivos, tá bom? Vou deixar o link aí do outro fundo imobiliário que a gente falou da Aquilima, né? Que é o Kisu 11, outro fundo interessante também. Então vou deixar o link aí no primeiro comentário aqui do vídeo, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, até a próxima.